Você abre, né, o seu calendário na segunda-feira e ele parece um jogo de Tetris, né. Uma reunião colada na outra, das 8 às 18. Inclusive se você usa cores, aí que fica mais parecido ainda. E o pior, você sai de cada uma delas, né, das reuniões, com a sensação de que não trabalhou, de que isso poderia ter sido um e-mail. E pior ainda, com mais 5 tarefas novas para uma lista que já estava gigante, né, de coisas a fazer. E a sua agenda lotada é o que impede o seu projeto de andar. Este vídeo é o seu grito de liberdade. Eu sou Luísa Metzger e eu vou te dizer uma verdade que dói. Se a sua reunião, né, serve para alguém ler uma planilha em Excel em voz alta ou ler uma apresentação, você está jogando dinheiro da empresa no lixo. Reunir 5 profissionais caros por 1 hora, ou mais até, né, por 1 hora para ouvir que já está escrito, né, no sistema ou numa apresentação, é o crime contra a produtividade. Reunião de projeto não serve para relatar o passado, serve para decidir o futuro, tomar decisões, tá. E bom, como todos os vídeos eu tento trazer uma parte prática, vou dar algumas estratégias. Estratégia número 1, sem pauta, sem reunião. Eu aprendi isso quando era trainee. A regra número 1 da minha gestão, né, sempre foi: se você não sabe o que precisa ser decidido, você não marca a reunião. Antes de enviar o convite, responda, né, qual é o objetivo final deste encontro? Se a resposta for alinhar, manda um áudio, manda um e-mail, manda uma mensagem, conversa com a pessoa no café, né? E depois você formaliza isso escrito. Se a resposta for decidir o fornecedor X ou resolver o atraso da fase Y, verbos nesse sentido, aí sim nós temos uma reunião, temos uma decisão do futuro para ser tomada. Tá? A estratégia número 2, o foco no impedimento, mindset ágil. Aprenda com os métodos ágeis, né? A reunião diária ou a reunião, bom, eu não gosto de usar esse termo, mas a reunião de status, deve focar em 3 perguntas, né? A terceira é a mais importante. O que foi feito? Rápido, breve, o que foi feito ontem ou na última semana? O que será feito hoje, né, ou nos próximos dias? E o que está te travando, que é a pergunta mais importante. Como líder, o papel da reunião, né, o seu papel na reunião é limpar os trilhos, limpar o caminho. Se o seu desenvolvedor ali, ou o seu engenheiro, analista, ele diz que está parado num ponto, está tendo dificuldade num ponto, a reunião ela serve para você anotar esse bloqueio e sair dali para resolvê-lo, né. O resto é detalhe técnico, que eles conseguem, assim, resolver sozinho, ou você pelo menos deveria capacitá-los, treiná-los e dar autonomia para que eles consigam resolver sozinho. A estratégia número 3, a regra dos convidados certos. Isso é muito importante. Sabe aquela reunião com 15 pessoas, mas só 3 falam? Isso mata a cultura do time. Convide apenas quem é essencial para a decisão. Quem precisa apenas ser informado recebe a ata ou o resumo do e-mail depois, entende? Respeitar o tempo da sua equipe é a melhor forma de ganhar o respeito deles. E pensa um pouquinho na matriz RACE: responsável, aprovador, quem é consultado e quem é informado. A reunião é responsável, aprovador, talvez, dependendo do contexto, quem é consultado. Informado está fora da reunião. Vai ler a ata depois, vai ser comunicado depois. Entende? Estratégia número 4, né? Saia com donos e prazos. Aprendi isso quando era trainee também, tá? Nunca encerre uma reunião sem quem faz o quê e até quando. Reunião que termina com "vamos nos falando" é reunião que vai precisar de outra reunião para explicar a primeira reunião, o negócio só vai criando uma bola de neve. Use a estrutura que eu já ensinei aqui, né, de registro formal. Uma linha simples no grupo do projeto ou no software de gestão que você está usando, ou qualquer outra ferramenta, né? Com o que foi acordado nessa reunião,
quais são as ações, para quando, né, quem é responsável. Se não tem ação definida, a reunião, desculpa, não aconteceu. Então é muito importante, terminou a reunião, envie uma ata, com o formato que vocês quiserem, mas trazendo clareza. E eu gosto do formato do 5W2H. Eu gosto de pensar nessa estrutura, né? O que, quem, como, quando, onde, por quê e quanto poderia custar, ok? Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando isso um pouco melhor e até tem uma ferramenta que vocês podem fazer download aí para usar esse plano de ação. Bom, liderar, né, reuniões eficientes é o que separa, né, amadores dos profissionais de elite, de alta performance. Quando você devolve o tempo para o seu time trabalhar, né, a produtividade explode, né? O seu time são como seus braços, suas mãos. Então, se eles estão trabalhando realmente, aumenta o seu potencial de entrega como líder, né? E me conta aqui embaixo, né, qual foi a reunião mais inútil que você já participou na vida? Com certeza vão surgir fatos aí bem interessantes. E qual dessas táticas, né, você vai implementar amanhã, né, para salvar a sua agenda, a agenda da sua equipe? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e parar, né, de ser refém da sua própria agenda. Te vejo no próximo vídeo.